Olá, que bom ter você aqui alguns minutinhos para nós papearmos. Eu sou a Kátia Mel. Aqui é um canal para nós fazermos reflexões diárias de mulher madura, mulher de hoje, de acordo com as situações do dia a dia. É uma honra ter você aqui. Sou educadora e também terapeuta e um pouco de influenciadora do bem. Eu sempre comento que eu sou influencer do bem no sentido de influenciar e ajudar as pessoas a refletir sobre as nossas ações e nossas atitudes no dia a dia. E hoje o tema que nós vamos abordar é o que eu aprendi com os meus 50 anos, né? Quais são as lições que eu tiro de 50 anos de idade? Lembrando que eu ainda tenho muito que aprender, eu não sou uma pessoa perfeita. Eu cometo erros e estou aqui para evoluir. E aqui nós vamos compartilhar um pouquinho do que eu entendo, do que eu aprendi e que eu ainda quero muito evoluir e aprender. Nós estamos aqui para um processo. E eu quero colocar 6 itens, 6 lições de vida que eu tirei com as experiências que eu tive no decorrer desses 50 anos. Eu falo de boca cheia porque para mim é um privilégio chegar aos 50 anos. Quantas e quantas pessoas gostariam de ter a oportunidade de fazer 50 anos e não estão mais aqui? Então eu sou grata, eu tenho muito que agradecer pelos meus 50 anos, né? E eu até elenquei aqui para mim não me perder, porque eu falo demais, eu acabo me perdendo. Primeira lição que eu compartilho com vocês é: nunca espere nada de ninguém. Não cria expectativa em relação ao outro. Nós precisamos libertar isso, né? Você coloca situações esperando que o outro faça algo por você. Porque você fez, então você fala, bom, se eu fiz isso, eu tô tendo essas atitudes, automaticamente o outro também. E aí o que acontece? As pessoas são diferentes. As pessoas têm a maneira de amar diferente e a maneira de transmitir esse amor também é diferente. E aí você acaba se frustrando porque você colocou toda a expectativa. Você ficou esperando que o outro fizesse algo por você. Você deve ser a protagonista da sua história. Nós somos responsáveis por tudo, não é o outro. Quando você começa a entender, você começa a se libertar de muitas coisas. Então, a primeira lição que eu tiro é: não crie expectativa em relação ao outro e não espere nada do outro. Seja protagonista da sua história, você. O outro que eu coloquei é 2 palavrinhas que nessa minha trajetória eu falo que é fundamental. Afeto e autoridade devem caminhar juntas. Se eu não usasse da minha autoridade como pessoa, como mãe, como filha, como profissional, eu poderia ter me perdido no meio do caminho. A autoridade e também o afeto, ele se faz necessário, principalmente dentro de um lar. Principalmente em relação à educação dos filhos e até como educadora, como professora também, devem caminhar junto. Quando eu precisar usar da minha autoridade, eu devo usar a minha autoridade, mas ao mesmo tempo a palavra afeto também tem que estar presente. Então você tem que saber, é um equilíbrio, você tem que saber balancear essas 2 palavras, mas elas precisam fazer parte da sua trajetória. Se você coloca muito afeto e nada de autoridade, os seus filhos, os seus alunos, eles vão abusar da sua afetividade. Se você for muito autoritária e nada de afetividade, você vai afastar os seus filhos também, os seus alunos. Está em desequilíbrio. A partir do momento que você consegue ponderar afeto e autoridade, você começa a ganhar credibilidade. Credibilidade por caminhar com essas 2 palavrinhas. Eu falo que essas 2 palavrinhas, elas são mágicas e elas fazem assim ocorrer transformações dentro de um lar
e dentro de um ambiente de trabalho, se essas duas palavras estiverem em equilíbrio, não pode estar em desequilíbrio. Terceira lição: a minha felicidade não depende de uma outra pessoa. Para eu ser feliz, eu precisei entender que a felicidade era eu e Deus. Quando eu entendi que estar comigo sozinha era uma excelente companhia, eu estar comigo, o processo foi acontecendo de uma maneira mais tranquila. Eu tenho que estar feliz em estar sozinha, em estar comigo. Se eu não me sentir agradável comigo, como que o outro vai se sentir agradável com a minha presença? Se nem eu me suporto quando eu estou sozinha. Então, isso também foi uma coisa assim que foi fundamental. A minha felicidade não depende de outra pessoa. Sou eu e Deus. O que vem para somar. O que vem para agregar. Mas eu não posso colocar a minha felicidade nas costas de uma outra pessoa. Ela vai ser responsável pela minha felicidade? Não, não pode. Tem que vir para somar, tem que vir para agregar. Isso nos dá segurança quando você entende isso. Te traz uma liberdade, você se torna segura. E isso, 50 anos, vai cada vez te dando mais segurança em muitos fatores. Então, essa lição também, para mim, eu falo que é fundamental. E uma outra situação, uma outra lição que eu demorei um pouquinho para entender, que o conhecimento, ele te liberta, mas se colocar em prática. Porque se você começar a ler e estudar, né, procurar em busca de cursos, existem muitos cursos, existem muitas mentorias. As pessoas estão numa sede hoje em dia de mentorias individuais, mentorias em grupos. Só que se você fizer todos esses cursos e não colocar em prática dentro do seu lar, minha amiga, não vai dar certo. O conhecimento, ele é necessário. E nesses meus 50 anos, eu vi o quanto ele é importante, o quanto eu evoluí quando eu fui em busca desse conhecimento. Hoje eu falo, putz, grilo, eu poderia ter ido à busca mais cedo deveria. Apesar que desde nova sempre estou em constante processo de evolução, mas eu entendi a importância desse conhecimento colocado em prática dentro do lar. Os pilares de tudo que você aprende, você tem que colocar em prática dentro do seu lar. As experiências com que você lê, com que você estuda, você tem que colocar aqui. Você tem que ver se realmente dá certo tudo aquilo que você está lendo. E ele te liberta. O conhecimento, ele te abre a mente. Ele te dá também segurança. Ele te dá asas para voar. Mas, se você colocar em prática primeiro dentro do seu lar. Outra coisa que eu aprendi, uma outra lição nesses meus 50 anos, que toda inveja nada mais é do que uma admiração. As pessoas que têm inveja, elas admiram você e elas têm dificuldade em aceitar isso e de repente se tornam agressivas, maldosas, irônicas. Existem vários tipos de inveja e pessoas invejosas são pessoas que você deve ter pena. E eu sempre, depois que eu aprendi isso, a duras penas, eu entendi esse processo e hoje eu consigo orar e rezar, porque essas pessoas estão em sofrimento, elas sofrem demais, porque na verdade elas queriam ter a vida que você tem, mas elas patinam, elas não conseguem sair desse processo, então elas ficam só cuidando da vida do outro, ela não consegue evoluir, ela não consegue entender que as escolhas só dependem dela, ela é a protagonista, ela é a responsável pelos resultados que ela está colhendo, mas ela não consegue ver isso, ela se perde, aí é onde ela ataca. E essas pessoas são dignas de você ter pena e orar muito por elas. E quando você começa a orar e perdoar essas pessoas que te fazem mal, você fica num estado maravilhoso de graça, porque daí você consegue, a tua evolução é melhor, você consegue entender que realmente ela é uma pessoa doente,
ela está precisando de apoio, ela está precisando de ajuda, mas ela não consegue ver, ela não aceita, ela não tem a humildade para entender que ela precisa de uma ajuda. Então, são pessoas que a gente deve orar por ela. E a outra, sempre a gente deve analisar os dois pontos de vista. Nunca julgar. Nós temos um hábito de toda situação, você já vai lá e julga, já dá um veredito ali, ó, é isso. É automático, eu acho que é até natural do ser humano, a gente quer sempre dar a solução. Olha, você fez isso. E às vezes a gente tem que aprender a respirar, a não julgar, não ser precipitada, tomar uma resposta imediata. Respira e analisa. Por que essa pessoa teve essa atitude? O que fez ela ter essa ação? Mas essa pessoa tem esse argumento e a outra tem um argumento totalmente diferente. Qual é o ponto de vista da outra pessoa? Por que essa pessoa teve esta ação? Quando eu comecei, aí é o papel de terapeuta mesmo, quando eu comecei a entender que eu não poderia julgar, e sim, que cada pessoa tem uma história, cada pessoa carrega um sofrimento atrás e cada uma tem uma postura. E se eu começasse a julgar, eu não estaria ajudando em nada. Então, eu entendi que eu preciso acolher as duas situações e tentar entender o porquê que essa pessoa está agindo desse jeito, o porquê, não julgar e acolher. Quando eu entendi, as coisas começaram a ficar mais fácil, porque nesta vida nós estamos aqui para evoluirmos espiritualmente. A nossa evolução ela vai acontecer através de fatos, e de repente são fatos que são bons, mas também são fatos que são ruins. Então, às vezes, o sofrimento que nós passamos em uma época da nossa vida é para nós evoluirmos. E naquele momento você fica revoltada, você não consegue entender. Mas com o passar dos anos você vai conseguir entender muitas coisas. Então, os 50 anos ele traz essa maturidade, traz essa calmaria de conseguir interpretar os fatos, o porquê dessas ações, o porquê dessas atitudes, que ninguém é responsável pela minha felicidade, que eu vou atrás, né? Um exemplo simples que eu sempre falo é a questão de perder peso, né? Eu não consigo fazer dieta porque meu marido, meu filho, lá na minha casa todo mundo come pão, todo mundo come arroz, come feijão. As escolhas só depende de você. Ninguém coloca a refeição na sua boca. As escolhas só dependem de você. Eu gostaria de estudar, mas o meu marido não sei o quê, mas o meu filho não sei o quê, não sei o quê. As escolhas só dependem de você. Se você quer mesmo estudar, você vai dar um jeito. Hoje existem cursos online, existem várias maneiras de você argumentar. E quando você tem certeza, você cria essa segurança e você consegue demonstrar o que você quer para as pessoas que estão próximas de você, porque você conquistou o seu espaço, porque você conquistou, você delimitou através da afetividade e autoridade a pessoa que você é hoje. Então, com os meus 50 anos, essas lições eu acho que eu devo compartilhar com vocês. Se você gostou, fez sentido para você, já deu o seu like, compartilha no grupo de WhatsApp das amigas, da família, né? Porque tem muitas mulheres que gostam, que precisam. Então eu gostaria que você compartilhasse nos seus grupos de WhatsApp também. É uma honra ter você aqui. Beijos da Kátia Mel. Tchau!